Olá pessoal, meu nome é Mahapavitra Sahuri e eu sou mentor espiritual há mais de 10 anos. No vídeo de hoje você vai saber quem são os ciganos que regem o signo de Sagitário, que tem o signo cigano equivalente de Machado. Para consultas particulares com leitura de cartas com tarô, baralho cigano e oráculos, é só me chamar no WhatsApp. Meu número está aí embaixo na descrição do vídeo. Eu vou falar sobre a história dos ciganos que regem seu signo, as características desses ciganos, os traços fortes que eles têm e como fazer para agradá-los respeitosamente, com carinho e devoção. Um detalhe importante é para que você se inscreva aqui no canal, para que eu possa ter o seu nome na lista dos inscritos, porque é da lista dos inscritos no canal que eu pego todos os nomes para colocar na minha lista de orações diárias. Por isso é tão importante que você se inscreva. Ative o sininho das notificações, comente, deixe seu like, seu curtir e compartilhe esse vídeo com quem você gosta e ama. Não custa nada, é de graça, assim o canal cresce e eu consigo continuar postando conteúdos aqui para vocês. Bom, são dois ciganos, um homem e uma mulher, que regem o signo de Sagitário ou signo de Machado. E eu vou falar sobre cada um deles. Começando então pelo cigano Artêmio. Cigano Artêmio foi um cigano de origem egípcia, foi um fabuloso cartomante e um orador nato, levando inúmeras mensagens para as pessoas. Artêmio foi conhecido por consolar ciganos e também pessoas não ciganas diante dos problemas da vida, mas ele se destacou principalmente por ser aquele que cuida dos cartomantes, os protegendo para evitar o desgaste de energia. Ele também protege contra inveja, ingratidão e desgastes energéticos. Sempre muito simpático, gostava de ficar longas horas conversando, gostava de música, de ler cartas, às vezes em um ambiente mais alegre e festivo, outras vezes em um ambiente mais sério e silencioso. Ele foi um grande professor de magia e ensinou aos seus protegidos tudo sobre magia e tinha o costume de usar muitas metáforas para se expressar. Para aqueles que não entendiam o que ele falava, ele lhes dava tempo para pensar e jamais dava a resposta pronta, mastigada. A expressão mais famosa dele era: na hora certa, você vai entender. O cigano Artêmio sempre ensinou o respeito pela cultura cigana, buscando romper o preconceito que existia contra seu povo e que infelizmente existe até hoje. Como ele andou pelo mundo todo, conheceu magias e rituais de todos os tipos e ensinava a quem quisesse aprender sem cerimônia. Ele foi e continua sendo conhecido como o cigano dos chapéus, por sempre usar algum adereço na cabeça, como um chapéu ou um lenço, nunca aparecendo com a cabeça descoberta por respeito a Santa Sara Kali. Apesar de tudo isso, o cigano Artêmio sempre foi bastante misterioso, o que também era refletido nos instrumentos de trabalho usados por ele, que eram um punhal, uma turmalina verde, um espelho, um maracujá pequeno, um tacho de cobre, uma moeda antiga, folhas de sândalo, folhas de tabaco, muitas fitas coloridas e um lenço de 4 cores, verde claro, verde escuro, verde água e verde folha, com uma estrela de 6 pontas dourada no meio, usado para cobrir o tacho. Então, nós podemos ver, através da história da vida do cigano Artêmio, quais são as características e os traços fortes que ele carrega e representa, que são misticismo, mistério, clarividência, poder oracular, simpatia, comunicatividade, espontaneidade, generosidade, conhecimento espiritual e confidência. Agora eu vou ensinar como agradá-lo respeitosamente, com carinho e devoção. Ofereça velas em tons de azul, lenço em tons de verde, moedas douradas, fitas coloridas, frutas variadas, flores variadas, um espelho,
tabaco não é cigarro, tá? É somente o tabaco. A estrela cigana de 6 pontas, perfume de sândalo, pode ser incenso. Ponche de frutas pode ser alcoólico ou não, além de pratos preparados ou alimentos que podem ser variados. Sobre os pratos preparados ou alimentos, pense sempre em tudo que é saboroso, gostoso e agradável. É como cozinhar para uma visita importante. Um detalhe fundamental e que infelizmente muita gente acaba errando feio é para que você não ofereça nunca pratos ou alimentos que contenham algum animal morto. Frango, galinha, carne de vaca, peixe, carne de porco, camarão e os derivados. Linguiça, salsicha, presunto, salame e assim por diante. Ovo pode, tá? Então, é um erro e um equívoco muito grave e complicado quando alguém diz para oferecer esse tipo de coisa para os ciganos, porque eles já são seres mais elevados espiritualmente. Então, eles não precisam mais desse tipo de energia. Aí, o sacrifício de um animal, que é um ser vivo inocente, se torna ofensivo para eles e para a espiritualidade. Portanto, não existe a menor necessidade de oferecer qualquer animal morto para as entidades espirituais ciganas. Se alguém te disser ao contrário, presta bastante atenção, porque talvez essa pessoa não esteja oferecendo as coisas para os ciganos, mas sim para algum outro tipo de ser espiritual. Agora eu vou falar sobre a cigana Carmen. A primeira coisa importante é explicar que a cigana Carmen é uma e a cigana Carmencita é outra. Elas são diferentes. E como já é sabido por todos que têm algum conhecimento sobre a cultura cigana, é comum que exista mais de uma única versão sobre a mesma história, porque a tradição da cultura cigana é oral, ou seja, é passada por meio de histórias contadas, sem registros por escrito. E isso faz com que elas acabem gerando versões que podem ser um pouco distintas com o passar do tempo. É o que acontece com a história da cigana Carmen, que tem duas versões amplamente aceitas e difundidas. A primeira história conta que ela foi uma cigana muito bem-humorada e desde cedo foi iniciada em magias por uma cigana mais velha. Isso rendeu a ela o título de feiticeira do clã ao qual ela pertencia. Carmen ficou conhecida por fazer tanto coisas muito boas quanto coisas ruins também, porque ela trabalhava com a cura apenas por interesse próprio. E quais eram, esses interesses próprios dela? Obtenção e aquisição de ouro. O fato é que, em certo ponto da vida dela, Carmen foi prometida a um cigano bem mais velho, o que fez com que ela se revoltasse porque ela já amava outro homem que pertencia a uma tribo indígena. Por esse motivo, ela foi deixada de lado por algum tempo. Enquanto isso, o cigano mais velho com quem ela ia se casar estava passando por alguns rituais que ele precisava. Foi aí que ela aproveitou e, mesmo sendo deixada de lado, vivia feliz e sorridente. Por quê? Porque ela fugia para se encontrar com um homem da tribo indígena por quem ela sentia tanto amor. Carmen começou a aprender com ele a magia dos índios e da natureza. E quando o clã cigano descobriu, eles fizeram uma grande festa para ela. Convidaram toda a tribo indígena e o índio que Carmen amava, e também convidaram o futuro marido dela, o cigano mais velho para quem ela tinha sido prometida. No meio da festa, Carmen e o índio foram amarrados em uma árvore e foram mortos com um punhal em seus corações. Foi escolhida essa morte para servir de exemplo para as outras ciganas. Apesar disso, ela desencarnou feliz, porque estava ao lado da pessoa que amava e com a sua crença fortalecida de que os dois partiram juntos dessa terra e que estavam indo juntos para um lugar espiritual sagrado, onde finalmente poderiam ser felizes. Já a segunda história conta que Carmen foi uma cigana de origem espanhola, que despertou grandes amores, principalmente quando dançava, deixando os homens apaixonados. Mas seu grande amor foi um cigano com quem se casou muito nova e sofria com as infidelidades do marido. Um dia, seu marido a deixou e foi viver com uma mulher não cigana que havia engravidado dele.
Desesperada, Carmen parou de dançar, se trancou em sua tenda e tentou se matar, pedindo para que Deus tirasse sua própria vida. Os meses se passaram e Carmen já andava com roupas rasgadas, sem joias e nem banho tomava mais. Tinha se entregado de vez à depressão. Um dia, seu ex-marido a procurou para que eles voltassem. Ele disse que havia se separado daquela mulher não cigana e que ela havia perdido o bebê. Carmen o aceitou de volta, mas com o passar dos dias, ele voltou às noitadas, farras e traições. Carmen dessa vez não aguentou e, infelizmente, se matou. Seu marido se arrependeu, mas já era tarde demais. A princípio, ela se tornou um espírito triste, amargo, revoltado e vagou por longos anos no Vale dos Suicidas. Na primeira oportunidade que teve, começou a trabalhar para encantamentos de amor, mas todos com a intenção de prejudicar, como separação de casais, amarrações forçadas, abortos, entre outros. Com a intervenção espiritual dos ciganos da luz, Carmen aos poucos aceitou trabalhar para o bem e transitar na linha do povo do Oriente, tornando-se assim uma guardiã cigana encantadora, que resgatou seu amor pela dança, pelas festividades, pela música e pelos sorrisos. Ela trabalha junto das forças da natureza, utiliza estrelas de 5 e 6 pontas, que representam respectivamente a magia e o amor. Ela também utiliza a simbologia de uma espiral, que é uma forma da antiga escrita voltada para a magia, para a cura espiritual e também física. Seu trabalho mais importante é o de despertar as pessoas para a espiritualidade e para a humildade, que para ela, tem que caminhar juntas, espiritualidade e humildade. Além disso, ela também atua de maneira forte no amor, principalmente para mulheres que foram traídas ou sofrem de depressão causada por uma perda afetiva. Sendo assim, as características e os traços fortes que a cigana Carmen carrega e representação: transformação, transmutação, força, honestidade, lealdade e fidelidade, poder com elementos da natureza, ambição no bom sentido da palavra, ímpeto e libertação. Agora eu vou ensinar como agradá-la respeitosamente, com carinho e devoção. Ofereça velas vermelhas, flores vermelhas como rosas vermelhas, frutas vermelhas como maçã, romã, cereja, amora, framboesa, pitanga, acerola. Ofereça perfumes com fragrâncias adocicadas, pode ser incenso, tá? Ofereça leques, chales, colares com moedas, ponche de frutas, pode ser alcoólico ou não, além de pratos preparados ou alimentos que podem ser variados. Sobre os pratos preparados ou alimentos, pense sempre em tudo que é saboroso, gostoso e agradável. É como cozinhar para uma visita importante. Um detalhe fundamental e que infelizmente muita gente acaba errando feio é para que você não ofereça nunca pratos ou alimentos que contenham algum animal morto, frango, galinha, carne de vaca, peixe, carne de porco, camarão e os derivados, salsicha, linguiça, presunto, salame e assim por diante. Ovo pode, tá? Então é um erro e um equívoco muito grave e complicado quando alguém diz para oferecer esse tipo de coisa para os ciganos, porque eles já são seres mais elevados espiritualmente, então eles não precisam mais desse tipo de energia. Aí o sacrifício de um animal, que é um ser vivo inocente, se torna ofensivo para eles e para a espiritualidade. Portanto, não existe a menor necessidade de oferecer qualquer animal morto para as entidades espirituais ciganas. Se alguém te disser ao contrário, presta bastante atenção, porque talvez essa pessoa não esteja oferecendo as coisas para os ciganos, mas sim para algum outro tipo de ser espiritual. Assista também a essas tiragens que eu fiz para o seu signo, que estão aparecendo aqui na tela. É só clicar e ver sua vida na mesa cigana, as previsões para 2023 e todas as outras vidências com baralho cigano. Receba meu abraço carinhoso e cheio de luz.